E volto a repetir uma coisa que contraria bastante a grande maioria dos profissionais. A maioria dos profissionais, eles orientam que uma carteira de renda mensal deve começar pulverizada. Não. Ela tem que começar dando início a um melhor papel. E o segundo papel será quando esse melhor papel já não está mais representado pelo melhor papel. Então, por exemplo, você começa a comprar, eu comecei a comprar CESP, fui comprando, não é isso? Até quando apareceram outros papéis com resultados melhores. E assim você vai formando a carteira. Eu acho o seguinte, eu acho que você tem que examinar o setor. Se ele é um setor perene que engloba também empresas perenes, não é isso? Porque você tem múltiplos setores que são perenes, mas você não tem empresas perenes, a verdade é essa. Né? Por exemplo, te dar um exemplo clássico, né? O setor financeiro. O Banco do Brasil é uma atividade perene. Nenhum país vive sem o setor financeiro, não é isso? Mas, e tem empresas dentro dessa atividade que também são perenes, não é isso? São empresas que distribuem bons proventos aos seus acionistas e tem, assim, grande período de existência, né? E você tem atividades perenes que não abriga empresas perenes. Por exemplo, você pega o setor de varejo, né? Sempre vai existir, o setor de varejo, ele é perene, ele vai ter sempre. Só que quantas empresas quebraram já no setor de varejo? Inúmeros. No setor de aviação, Sim. não é isso? Setores perenes que não absorvam, que não condensem empresas também perenes. Então eu examino isso, esse histórico, não é isso? E, além disso, depois a gente vai, antes de examinar números, que são fatores importantes, evidentemente, a gente consegue, às vezes, analisar bastante a capacidade do gestor, não é isso? A integridade do gestor, até onde ele se compromete, ou até onde ele admite que a empresa tenha que ter uma boa imagem no mercado, né? O gestor é outro fator bastante importante, tá correto? A base acionária também? A base acionária também é outro fator importante, porque a empresa com a maior base acionária possível, ela vai ter sempre dificuldade de distribuir um bom proveito, né? Esse é um exemplo clássico no mercado. Todas as empresas com base acionária acima de 5, 6, 7 bilhões, elas distribuem pouco, tá certo? Elas podem ganhar muito, mas elas têm um rateio muito grande, então sobra pouco para cada um. O Banco Bradesco, por exemplo, é um banco grande, está numa atividade perene, é uma empresa perene dentro do setor, mas ela tem uma base acionária de 10 bilhões e 800 milhões. Então, para ela dar um provento de R$1, ela tem que dar um resultado de 10 bilhões e 800 milhões. Fora outras providências que a empresa precisa ter, né? Tem reservas obrigatórias por lei, 5% do capital, enfim. Então, ela pode dar um lucro bom, mas distribui um provento pequeno. Veja o que eu vou falar para você. Nos princípios, os procedimentos que eu citei a você, quando você determina um foco, você determinou aquele foco com que objetivo? Bem, eu vou formar uma carteira de renda mensal. Se você comprou um papel para renda mensal, para que você vai vender? O que o cidadão tem que fazer quando ele opera em ações, ele tem que exorcizar o patrimônio. Ele não tem que pensar, subiu muito, vou vender. Ele tem que ficar quieto, porque quando o cidadão entra num projeto como esse, ele acaba se convertendo, não um acionista minoritário, mas num pequeno dono. E como pequeno dono, ele vai torcer para que a empresa suba, para que dê provento. O aumento ou a diminuição através da oscilação de preço, ela contempla o quê? O ego, mas não a conta bancária. O que contempla a conta bancária são os proventos, certo? Então, se você falou, bom, eu vou montar uma carteira de renda mensal para mim ter mensalmente uma renda, por que você vai vender esse papel? Mas não poderia entrar naquele preço proibitivo, igual aconteceu com o CESP lá atrás? Poderia entrar, mas geralmente não na mesma proporção ele acontece. Ele tem um preço alto, né? Melhora o preço, pode melhorar o preço, mas não a ponto, né? Todos, eu digo, porque aqueles que sobem a ponto de serem substituídos, eu substituí. Você vende esse e compra que está com preço bom. Comprei outro. Quando os múltiplos parecem surreais, né? Porque
dividendo você não ganha por valor aplicado. Dividendo você ganha por quantidade possuída. Então, quanto mais quantidade de ações você tiver, maior representatividade vai ter a tua renda mensal. O cara não pode passar de 10, porque é muita coisa para olhar. Quando eu realizei aquele projeto Ações Garante o Futuro, eu imaginava ter uma carteira de renda mensal. Então, o que aconteceu? Falei, bom, se eu quiser ter um salário proveniente de proventos das empresas, eu tenho que ter ações de 12 empresas. Empresas que pagam um dividendo uma vez por ano. Agora, se ela pagar um dividendo semestral, já não precisa ter 12, precisa ter 6. Se ela pagar dividendo trimestral, já não precisa ter 6, posso ter menos, né? Mas mesmo assim, eu fui comprando e fui agregando à minha carteira as empresas que pagavam os melhores dividendos, não é isso? E o resultado disso foi o quê? Foi a constituição de uma carteira que ela já chegou a ser... Imagina se eu tinha que me jogar pela janela, né? A minha carteira estava em 6 bilhões. 6. Caiu para 4,5. Eu tinha que me puxar os cabelos. Não. Caiu, eu vou comprar mais. Tá entendendo? Por quê? Porque você compra comprando mais barato, você vai ganhar mais. Então, talvez eu seja o único que investe no mercado de valores e que torce para o mercado cair. De aprender a investir em Não, ações. eu sempre apreciei muito a trajetória de um cidadão chamado John Maynard Keynes. Ele era um profissional de mercado, na verdade, um economista, mas muitas atitudes que eu acabei desenvolvendo foram coincidentes com aquilo que eram as atitudes dele também. Por exemplo, alguém chegar para você e falar, Márcio, você viu o que está acontecendo no mercado? Não, eu não vi porque eu virei o rosto. Então, simplesmente você mata na raiz um eventual diálogo, né? Com alguém que está caindo muito, ótimo, tá bom, caiu, eu vou comprar mais. Essa trajetória não é comum. O comum é o camarada torcer para o mercado subir. Você acha que é memorável? Não, eu acho o seguinte, eu acho que nós tivemos alguns eventos, né, que ajudaram de alguma forma. Na grande maioria, os eventos não foram bons. Você tem ideia qual foi o melhor presente que o brasileiro ganhou? Em 1984? Em 84? Não. Ele ganhou o direito do voto. Veja o que ele fez com esse direito ao longo de todos esses anos. Péssimas escolhas. Não precisa uma análise muito profunda, basta uma reflexão e você olhar para o passado, né? Nós já fomos um país essencialmente industrial. Os governos fizeram o quê? Acabaram praticamente com a indústria, não é isso? E aí nós nos tornamos um país essencialmente agrícola e acidentalmente industrial. Agora o governo tomou uma providência. Provavelmente o governo imitou o seu perfil, né? Ele não quer que ninguém trabalhe, ou que trabalhe menos. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um aumento de custos significante nos condomínios, nos hospitais, todo o setor de atividade que necessite de gente vai sofrer. A indústria vai sofrer. Não são procedimentos bons para a economia, são procedimentos bons para alguns, né? que regem essa postura. Né? Menos horas de trabalho, o resultado que eu fiz foi em acreditar na fama de um cidadão. Por exemplo, eu comprei há muitos anos atrás, questão de uns 15 anos atrás, eu comprei ações de uma empresa chamada Cosan, a 3 e pouco. E ela chegou a R$92. A R$92 era um bom preço para vender, que ela pagava dividendo uma vez por ano, mas tinha um ganho substancial aí, né? Então, o que aconteceu? Uma das coisas, por isso que eu olho muito o gestor. O cidadão que era presidente da empresa, que levou a empresa a esse resultado,
saiu, entrou outro. Então entrou um outro que seguiu os conselhos do mercado. Vamos colocar mais ações no mercado, porque vai ter liquidez, vai ter blá. Então o que eles fizeram? Eles sugeriram que a empresa fizesse o quê? Um desdobramento. Então ela de R$92, ela, se não me falha a memória, uma virou 4. Então você ganha 3 de presente. E o preço, claro, dividiu por 4, né? Então ela ficou 20 e poucos reais. Só que o cidadão, que é o controlador dessa empresa, ele ao longo do tempo ele foi se mostrando uma pessoa que era muito assim, agressivo em termos de endividamento, né? Em termos de endividamento, em termos de postura de investir também em coisas que não deveriam investir, tá entendendo? Então ele acabou gerando aí uma dívida homérica para a empresa. E eu fiz o seguinte, seguindo uma tradição, né? Que eu comprei a 3 e pouco, ela foi a 90. Falei, bom, agora ela está a R$20, então é hora talvez de comprar um pouco mais, porque ela vai ter mais liquidez, etc. E foi ao contrário, eu fui comprando, e hoje ela está a R$3,80. Voltou praticamente ao preço Então esse inicial. aí foi um pé na canela, para não falar outra coisa. Errado sobre para que serve o dinheiro. Porque as pessoas, elas não se atêm ao segundo procedimento que eu falei para você. Prioridade. O Porsche não é uma prioridade minha, então não quero. Você quando você vai comprar alguma coisa, você tem que analisar, não é isso? O que você vai comprar e por que você vai comprar. Por exemplo, você vai comprar um automóvel. Você vai comprar um automóvel para quê? Para ele te conduzir. Sim. Você precisa ser conduzido com pompa? Não, pode ser conduzido com uma coisa mais modesta, que seja boa também, né? Eu tenho a impressão que a Honda tem mais lucro do que a Porsche. Tá entendendo? Isso do Porsche, acho até engraçado, né? Porque eu não compraria um Porsche hoje. Tem a questão do dinheiro, que eu acho que eu posso alocar melhor, questão de prioridade, né? Tem também o fato de que é um carro muito baixo. Como é que eu vou entrar naquele carro? É quase de entrar, deitado, pô. dói Você as sabe costas. o que eu falei pro Thiago? Eu tenho um Honda, né? Civic, novo. E o Honda estava paralelo com o Porsche, se é que você viu. Ele falou para mim, abra a porta do Porsche. Eu abri a porta. Eu, tudo bem, qual é o problema? Agora vem cá, abre a porta do Honda. Ele abriu e falou, um carro, senta. Ele pegou, sentou. Eu falei, eu não vou conseguir sentar no Porsche, eu tenho que me jogar. Né? E outra coisa que ele falou também é uma bobagem muito grande. Você vende tudo, você compra um só, você vai ter só um IPVA. Eu falei, você vai ter um IPVA de R$50 mil. Quer dizer, para que você tem que ter um IPVA de R$50 mil? Para dar dinheiro pro governo, para ele gastar. Não, isso daí acaba sendo o quê? Acaba sendo uma bengala, né? Acaba sendo uma forma das pessoas quererem mostrar alguma coisa, alguma riqueza, algum poderio, né? Eu não pretendo mostrar nada, né? Tá correto? Eu diria o seguinte, se você não tem esperança nenhuma de ter uma receita proveniente da Previdência, eu acho que você tem que estruturar a tua própria Previdência. E o caminho mais, assim, certo de você estruturar essa sua Previdência é você sendo um empreendedor, você sendo parceiro pequeno de grandes negócios. Eu acho que não é favorável você ser dono de um pequeno negócio. Eu acho que é muito mais interessante você ser um pequeno parceiro de um grande negócio, tá entendendo? Um negócio que seja perene, né? Existem algumas instituições do Brasil que elas falam em empreendedorismo, mas na realidade eles te ensinam a pensar pequeno. Por quê? Porque ele te diz, monte uma barbearia, monte um bar, monte alguma coisa, seja dono de alguma coisa, né? Ele não fala, seja um parceiro de um grande negócio. Ele te estimula a ser um empreendedor. Aí você acaba concluindo o seguinte, será que o objetivo principal é o empreendedorismo ou é criar mais um CNPJ? E, concomitantemente, criar um CNPJ e, ao mesmo tempo, ir buscar um empréstimo. Você, para ser pequeno acionista de um grande negócio, ou pequeno dono de um grande negócio, você não precisa fazer empréstimo, né? Basta que você utilize as suas economias, né? Já tive muitas pessoas que vieram conversar comigo e receberam uma indenização e montaram uma empresa. Ela falou, seu Márcio, foi a pior coisa que eu fiz. Se você tivesse comprado a sua, você ainda estava com os valores, né? Uma bela provocação, com Ele fala certeza. pra mim, às vezes, eu vou, ai pai, alguém se demitiu, tô com esse problema. Ele vira pra mim. Quem mandou ser grande dona de um pequeno negócio? Eu te falo.